Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. Reclamações sobre o crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS quase triplicaram neste ano. A informação foi divulgada pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Segundo a Senacom, de janeiro a junho deste ano, foram registradas 43 mil reclamações sobre empréstimo consignado, alta de 270% em relação ao mesmo período do ano passado. Só que no Procon São Paulo, onde nós estamos agora, a alta foi de 69%, um total aí de 8.400 queixas desse cunho, quase uma queixa por hora nesse período. Para explicar, falar um pouquinho mais sobre esse assunto, aqui ao meu lado está a Renata Reis, que é assessora técnica aqui do Procon São Paulo. Eu gostaria já de começar, Renata, falando sobre os principais motivos dessas reclamações. O consumidor é surpreendido com a cobrança de uma operação que ele não reconhece. Muitas vezes não há só o débito no benefício, há também o crédito do valor total do financiamento que ele não solicitou, que ele não contratou. Então, por isso que é muito importante que o consumidor procure a instituição financeira, conteste a cobrança e, não havendo a solução, aí ele pode registrar uma reclamação no Procon através do nosso site ou a partir do comparecimento em algum posto de atendimento do Procon São Paulo. A partir do momento que uma queixa é realizada, o que é feito? O fornecedor é automaticamente notificado para a apresentação de uma resposta em 10 dias corridos, onde se espera que a empresa cancele a operação, apresente uma proposta de devolução dos valores que foram indevidamente cobrados e cesse a cobrança no benefício do consumidor. Para encerrar, vamos deixar os canais para a reclamação através do Procon São Paulo? Ele pode fazer o acesso através do nosso site, efetuando um cadastro, ou ele pode procurar um agendamento também através do nosso site, nos nossos postos avançados das delegacias de polícia ou através dos postos do Poupa Tempo. Tá ótimo, Renata, muito obrigada pelas suas informações. Bem, a gente lembra aqui que o empréstimo consignado é aquele que é descontado diretamente em folha de pagamento, portanto, um dos mais fáceis de ser contratados. Além disso, a taxa de juros dele também é uma das menores do mercado. E justamente por isso, 17 milhões de aposentados e pensionistas do INSS têm um tipo de empréstimo consignado ativo. Isso representa quase metade dos beneficiários do Instituto. Mais de 8 bilhões de reais em dívidas já foram renegociadas pelos bancos em 4 semanas do programa Desenrola Brasil. O levantamento aponta ainda que 5 milhões de clientes com dívidas bancárias de até R$ 100 conseguiram limpar o nome. A Federação Brasileira de Bancos informou que entre 17 de julho e 11 de agosto, o Desenrola Brasil somou 8 bilhões e 100 milhões de reais em dívidas renegociadas por bancos. Os números dizem respeito à faixa 2 do programa, em que débitos bancários são renegociados por bancos em condições especiais. São incluídas dívidas de clientes com renda superior a 2 salários mínimos e menor do que R$ 20 mil e que não estejam incluídos no cadastro único. Para a Febraban, em setembro, com expansão da faixa 1, a adesão ao programa vai crescer muito. Outro destaque desta fase do programa é a possibilidade de bancos desnegativarem brasileiros com dívidas bancárias de até R$ 100. Segundo a Febraban, até aqui, 5 milhões de clientes tiveram o nome limpo. Ao todo, foram renegociados 1.296.000 contratos, beneficiando 985 mil clientes bancários. A adesão ao programa vai até o dia 31 de dezembro. E a estimativa do governo é que o Desenrola renegocie 50 bilhões de reais em dívidas bancárias até o final do ano. Olha só, o brasileiro nunca comprou tanto em sites estrangeiros. É o que aponta o último levantamento da Receita Federal sobre o número de encomendas internacionais. Segundo a Receita, o crescimento das compras em sites internacionais foi de 150% nos últimos 5 anos. Houve um grande aumento nas remessas de importados já entre os anos 2020 e 2021. E elas chegaram ao maior nível em 2022, quando o Brasil recebeu mais de 176 milhões de itens importados. O preço das mercadorias vendidas e a facilidade de entrega com prazo razoável estão entre as vantagens.
A pandemia também estimulou o uso da tecnologia para as compras. No fim de junho, o Ministério da Fazenda publicou uma portaria que zera a taxa de importação para as compras feitas em sites estrangeiros por pessoas físicas de até $50. Só que na prática, o consumidor ainda não está vendo essa mudança. Para ter direito à isenção, as empresas e sites estrangeiros devem aderir ao programa Remessa Conforme, da Receita Federal, que entrou em vigor no início deste mês. Após se inscreverem no programa, as empresas vão receber um certificado e um selo. Depois vão ter direito à isenção desse imposto de importação. Mas não ficam livres totalmente de taxação, já que essas compras estarão sujeitas à cobrança de ICMS, com alíquota de 17%. Os animais de estimação dominam os lares brasileiros e movimentam bilhões de reais. Atualmente no Brasil já são quase 170 milhões de pets, segundo a estimativa da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. A repórter Maria Clara Leite traz mais informações. Quase todo brasileiro tem um pet em casa. A Abimpet calcula que 90 milhões de lares do país tenham pelo menos um animal de estimação. E a maioria ainda prefere os cães. Ao todo, são 68 milhões de cachorros, 42 milhões de aves, 34 milhões de gatos, 22 milhões de peixes ornamentais e 2 milhões de outros animais, como coelhos, roedores e outras espécies exóticas, totalizando 168 milhões de animais de estimação nos lares do país. A busca por um pet tem crescido nos últimos anos pelo envelhecimento dos brasileiros e também pelo menor número de filhos por família. E é claro que os bichinhos movimentam bastante a economia. Só no ano passado, a soma do faturamento da indústria, varejo e serviços voltados a esse segmento chegou a 60 bilhões de reais, alta de 16% em relação a 2021. E a previsão é que esse mercado fique ainda mais aquecido em 2023. A expectativa é de crescimento de 10% nas vendas de produtos para pets até o final desse ano. Olha só que bacana, São Paulo vai ter o primeiro serviço de energia solar por assinatura. O programa vai estar disponível para ser contratado por pessoas físicas, além de pequenas e médias empresas. O predomínio de prédios nos grandes centros urbanos cria um problema para o uso da energia solar, pela falta de espaço para instalar os painéis fotovoltaicos. Além da limitação física, o preço elevado das estruturas necessárias para a captação acaba impedindo o uso do sistema. Mas essas barreiras já estão sendo contornadas por serviços de assinatura. A energia solar é gerada em áreas fora da região urbana e distribuída via cabo aos clientes nas cidades. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica vê na prática uma forma de democratizar o acesso de uma maior parcela da população a um sistema de energia favorável ao meio ambiente. O serviço funciona com o aluguel de uma fração da energia gerada em uma usina próximo à região do cliente. O movimento cria um crédito computado diretamente na conta de luz. Segundo dados para a Absolar, a decisão ao programa de aluguel de energia solar gera uma economia média de 10% a 15% na conta de luz. Atualmente, a oferta de energia solar por assinatura já possui mais de 6 mil usinas instaladas no Brasil, atendendo 1.152 municípios e mais de 300 mil consumidores. Agora, o serviço estreia em São Paulo. O programa estará disponível para pessoas físicas e pequenas e médias empresas na capital e zona metropolitana, totalizando 24 municípios. Para ter acesso, o cliente precisa ser atendido pela rede de baixa tensão da Enel de São Paulo. São Paulo é a cidade com o maior número de padarias no mundo. Mas o segmento de panificação sofre com a falta de mão de obra especializada. Mais de 10 mil vagas estão abertas só na Grande São Paulo. E para diminuir esta carência, uma fundação da capital paulista capacita jovens para trabalhar como padeiros e confeiteiros. Assim como uma massa de pão ou de bolo,
O sonho desses jovens cresce com uma ação que propõe transformação pela educação profissional, empregabilidade e geração de renda. Segundo o Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo, Sampa Pão, atualmente existem cerca de 87 mil padarias no Brasil, 22 mil no estado. Somente a capital conta com mais de 6 mil padarias, um recorde mundial. Os estabelecimentos paulistas faturam por ano 40 bilhões de reais e geram 330 mil empregos diretos e 560 mil indiretos. Para aproveitar essa oportunidade e atender a demanda de mão de obra do setor, uma empresa multinacional do ramo alimentício criou um projeto de inclusão social. A fundação, localizada na zona oeste da capital paulista, oferece um curso de panificação e confeitaria que garante emprego nas padarias para jovens de 18 a 29 anos que moram na periferia da cidade. Esse é o caso da Luísa e do Luiz Henrique, que moram na zona leste da capital e enxergam no projeto de Grão em Pão uma chance de mudar de vida. Meu maior sonho é fazer um intercâmbio. Eu quero muito aprender também outras culinárias lá fora, fazer outras confeitarias de lá fora. Então, quero muitas experiências aqui, quero trabalhar muito aqui e depois ir para fora. Sempre vi as padarias, quero fazer isso, é algo que eu quero fazer na minha vida. Fazer aqueles pães e bolos bonitos e entregar para as pessoas. Porque, querendo ou não, a comida é algo que é necessário na nossa vida e traz felicidade e união. A iniciativa visa dar oportunidade para jovens que estão entre a faixa etária mais desempregada no Brasil. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, 5 milhões e 200 mil jovens de 14 a 24 anos no país estão desocupados, o que corresponde a 55% da população nesta faixa etária. Além disso, o de Grão em Pão busca formar força de trabalho qualificada em um mercado carente de profissionais. O projeto de Grão em Pão ele começou no ano passado de uma forma piloto, até para a gente ver o que funcionava ou o que não funcionava. Nós estamos indo para a segunda turma que está sendo formada aqui em São Paulo e ainda teremos mais 3 turmas esse ano, mais uma no estado de São Paulo, uma em Recife e uma no Rio de Janeiro. Ao todo, este ano, 62 jovens serão formados. Os jovens participantes do De Grão em Pão recebem durante os 5 meses de curso auxílio para transporte e alimentação, além de todo o material necessário para as aulas técnicas, ministradas por chefes de cozinha. Normalmente, a capacitação profissional representa a chance de ingresso no primeiro emprego. Ele é um curso que ele está muito atento às questões de inclusão social, então a gente está muito atenção à questão da mulher, a questão do negro, pessoas com deficiência, pessoas em situação de refúgio, para que de fato você consiga oportunizar uma inserção social para pessoas que estão em busca muitas vezes do primeiro emprego ou estão desempregadas em busca do emprego. E a gente trabalha isso muito atento às cadeias aonde a empresa atua. Há oportunidades também para imigrantes, como Rodolfo, que veio do Haiti e sonha com uma vida melhor para ele e toda a família. Tenho 25 anos, moro na Zona Sul, Diadema, e eu estou aqui há 7 meses. Eu decidi vir para cá e correr atrás dos meus sonhos. Eu vou entrar no mercado do trabalho, eu vou correr atrás, conhecer mais coisas no mercado, porque eu nunca trabalhei na minha vida e eu acho que é isso. Quem sabe mais para frente conquistar, abrir uma coisa aqui. Há também aqueles que querem transformar a sociedade. Ellen está se formando e quer levar o conhecimento que adquiriu no curso para incentivar e formar mulheres na comunidade onde mora. Eu vou motivar as mulheres que a gente atende lá na comunidade para aprender a mexer com a farinha e gerar um pão, como que se faz um pão, como que faz um bolo, para vender. Então, isso estou muito motivada para ensinar elas o que eu fiz aqui no curso com a galera, eu vou ensinar para nossas famílias. Então, muito feliz, muito grata, muito gratidão o que a gente aprendeu aqui. Veja a seguir, quase metade dos MEIs precisa de empréstimo para manter o negócio ativo.
E ainda, após ser adotada, a cachorrinha faz entregas de moto ao lado do tutor e conquista milhares de fãs nas redes sociais. Nós voltamos em instantes. Até já! Um levantamento mostra que quase metade dos microempreendedores individuais do país precisa de empréstimo para manter o negócio ativo. A repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. A pesquisa realizada pela plataforma Mais MEI mostrou que 49% dos microempreendedores individuais possuem faturamento limitado e pouco capital para investimentos. Por isso, precisam de suporte financeiro dos bancos para alavancar ou até mesmo para sustentar suas empresas. Só que cerca de 40% dos entrevistados disseram à plataforma que tiveram solicitações de empréstimo negadas. E o principal motivo para isso foi a negativação do nome de quase metade deles. E aí a saída encontrada por 35% desse montante que teve empréstimo negado por bancos foi recorrer a familiares e amigos. A plataforma que realizou a pesquisa sugere o microcrédito como alternativa mais acessível a quem é MEI. Um mecanismo que consiste na concessão de empréstimos de pequeno valor a microempreendedores formais e informais, normalmente sem acesso ao sistema financeiro tradicional. Para a realização desse levantamento, a Mais MEI ouviu cerca de 6 mil microempreendedores individuais de todo o país. E falando agora sobre saúde, pela primeira vez no Brasil, 2 pacientes receberam implantes de um aparelho de estimulação do cérebro para tratar depressão. Veja como funciona esse novo tratamento. A nova terapia de combate à depressão é, na verdade, um antigo tratamento para a epilepsia. O chamado VNS, sigla em inglês para Vagus Nerve Stimulator ou estimulador do nervo vago, na tradução em português, é um implante que estimula o cérebro por meio de sinais elétricos que afetam diretamente neurotransmissores e áreas associadas ao humor. O que se observou é que esses pacientes que tinham epilepsia e também tinham depressão, eles melhoravam das duas coisas, né? Então, começou-se a estudar também o efeito dessa estimulação do nervo vago para tratar a depressão. O Dr. Wilker Noner Campos foi o neurocirurgião responsável pelos primeiros procedimentos para a colocação do implante para o tratamento da depressão no Brasil, realizados na primeira semana de agosto em um hospital de Florianópolis. Ele explica que a cirurgia é pouco invasiva, com internação de apenas um dia, e pode ser revertida, caso o paciente não se adapte. A cirurgia é feita aqui na região cervical, a gente disseca aqui, acha o nervo vago. Nesse nervo vago a gente então enrola como se fosse uma espiral esse eletrodo, e aí depois a ponta dele que está enrolado está no nervo vago. A outra ponta, que é o cabinho dele, a gente vai conectar numa pilha, né, desse tamanho mais ou menos. E isso aqui então, a gente vai abrir aqui na pele uma lojinha, vamos dizer assim, né, uma cavidade. A gente vai passar aquele fio por aqui, por debaixo da pele, tá? E aí aqui a gente vai conectar o fiozinho aqui, colocar aqui dentro e fechar e costurar. Ele fica ali como se fosse um marca-passo. Somente 2 semanas após a cirurgia é que o aparelho é programado por meio de um tablet para começar a agir no cérebro do paciente. O método começou a ser aplicado nos Estados Unidos em 2017. No ano seguinte, passou a ser realizado também na Inglaterra. E aqui no Brasil, é aprovado desde 2019. Só que veio a pandemia e aí não se conseguiu, na verdade, nada efetivo, porque as cirurgias eletivas estavam suspensas, né? Ainda mais essa cirurgia que no mundo estava começando. Mas agora o procedimento já se mostra bastante eficaz. Testes clínicos feitos com 795 pacientes nos Estados Unidos ao longo de 5 anos indicaram melhora significativa da depressão. Ele melhora em até 70%.
dos sintomas de depressão. É um número expressivo, é um número importante. Além disso, soma-se isso, e o mais importante, ele diminui, se ele melhora 70% os sintomas de depressão, ele diminui também, nessa mesma proporção, o número de suicídios, que é realmente a principal catástrofe relacionada à doença da depressão. Um método é indicado apenas para casos de depressão resistente, que é quando a pessoa não apresenta melhora com nenhum outro tratamento. Atualmente, essa categoria afeta cerca de 30% dos pacientes da doença. Mas o médico explica que, com o tempo, qualquer pessoa pode desenvolvê-la, ficando mais resistente a medicamentos e outras terapias. O Brasil é o país com maior incidência de depressão da América Latina e fica em segundo lugar entre os países de todas as Américas, segundo a avaliação da Organização Mundial da Saúde. A OMS aponta que até 2030, a depressão será a doença mais comum no mundo todo, com mais pacientes do que qualquer outro problema de saúde. A gente vai ter que desenvolver cada vez mais ferramentas, terapias para tentar contornar esse problema. Eu acredito que a evolução dessa terapia, que no mundo está começando, vamos dizer assim, seja em algum momento no futuro ter esses implantes e cada vez menos medicação, né? Esse, com certeza, seria um panorama ideal. Pesquisadores ligados ao Instituto Butantan estão desenvolvendo um creme cicatrizante que ajuda a evitar infecções na recuperação de feridas na pele. A pesquisa, iniciada em 2010, utiliza a capacidade do extrato de um fungo localizado no bioma da Caatinga de ativar a regeneração celular, processo diretamente ligado à cicatrização. O ecossistema, que só existe no Brasil, tem área de aproximadamente 734 mil quilômetros quadrados, que corresponde a 70% da região Nordeste e 11% do território nacional. Mesmo assim, a Caatinga ainda é pouco explorada em pesquisas para formulações farmacêuticas. A pesquisadora Ana Olívia de Souza explica o estudo realizado pelo Instituto Butantan. Nós utilizamos várias espécies de fungos que são coletados da biodiversidade brasileira, testando vários fungos na busca dessas moléculas. Nós chegamos a 2 moléculas que têm ação cicatrizante. E a partir dos primeiros resultados que indicavam algum efeito relacionado à cicatrização, nós direcionamos a pesquisa. É importante que o medicamento chegue ao paciente, na ponta final, porém esse medicamento ele precisa ter um uso seguro, para que se evite efeitos adversos. É importante que vários testes sejam realizados. A cientista do Instituto Butantan destaca que, além de acelerar a cicatrização, a composição também mantém a ferida mais seca, diminuindo o risco de infecção e secreção. Preparamos uma formulação em forma de creme. Nós detectamos que havia a cicatrização num tempo relativamente curto, E como vantagem, a qualidade de uma pele, um aspecto sem a presença de queloides, que é uma desvantagem ao paciente, a pessoa que está com um processo de cicatrização. A composição farmacêutica foi patenteada pelo Butantan e vendida para a startup Biotechnoscience Farmacêutica, que possui acordo com o Instituto. No momento, estão sendo estudados métodos para a produção em grande quantidade e também outras possibilidades de formulação, como spray. O relatório de solicitação de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa está em processo de formulação. Segundo o Instituto Butantan, a previsão de entrega do pedido é entre o fim de 2024 e o início de 2025. A vacina anti-crack brasileira é finalista de um prêmio internacional que busca financiamento para testes em humanos. Quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Maria Clara Leite. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais avançaram para a etapa final do Prêmio Euro Inovação na Saúde. 12 projetos disputam a premiação de 500 mil euros do concurso internacional.
A vacina terapêutica contra o vício em crack e cocaína foi desenvolvida com moléculas modificadas da própria droga. As fases pré-clínicas com testes em camundongos e primatas demonstraram segurança e eficácia. O próximo passo agora serão os testes em humanos. Segundo o pesquisador Frederico Garcia, que coordena o estudo da UFMG, a expectativa nessa próxima fase é que a vontade de consumir crack e cocaína seja drasticamente reduzida. Os médicos acreditam que mesmo com as possíveis crises de abstinência, a tendência é que a compulsão seja interrompida, o que daria aí aos pacientes mais condições para seguir com o tratamento. Mas a equipe ainda precisa de recursos para seguir com os próximos passos. Por isso, vencer o concurso representaria o avanço da pesquisa. A votação é online, mas exige registro em Conselho de Medicina em um dos países com participação da farmacêutica financiadora da premiação. O prazo termina no dia 3 de setembro. Já imaginou encontrar um pinguim na beira da praia? Nessa época do ano pode ser comum. Isso porque as aves costumam migrar da Patagônia, onde se reproduzem em busca de comida e água mais quente. O desgaste da migração debilita os animais que enfrentam longas viagens. A natureza é repleta de fenômenos surpreendentes. Um deles é a jornada imensurável dos pinguins de Magalhães, que atravessam milhares de quilômetros se deslocando das Ilhas Malvinas, Argentina e Chile para encontrar abrigo nas águas brasileiras durante o inverno. Uma jornada de perseverança em busca de sobrevivência. O pinguim de Magalhães é a espécie de pinguim mais comum aqui na costa brasileira. É uma espécie que se reproduz na Patagônia Argentina, nas Ilhas Malvinas e um pouquinho na Patagônia chilena também. E todos os anos, nos meses de outono e inverno, eles migram aqui para o sul e sudeste do Brasil. O processo migratório dos pinguins de Magalhães acontece nesse período de outono e inverno. Então é muito comum que a gente note a presença desses animais na nossa costa, como é o caso desses 4 jovens pinguins que estão em reabilitação aqui no CRAN. Ao longo do caminho, eles enfrentam desafios, como correntes oceânicas, predadores marinhos, interação humana, poluição e mudanças nas condições climáticas, o que torna a sua jornada complexa. Muitos deles acabam sendo acometidos pela chamada seleção natural. Alguns encalham precisando de cuidados, outros em óbito. Durante esse processo, aqui em Rio Grande, o Centro de Recuperação de Animais Marinhos é responsável pelo acolhimento e tratamento das aves. E aqueles que enfrentam algum tipo de problema durante essa viagem, seja alguma dificuldade natural ou também algum impacto diante de todos os problemas que vêm causando degradação do ambiente marinho costeiro, esses indivíduos, então, eles acabam tendo a sua viagem interrompida e encalhando na beira da praia, necessitando de cuidado. Esses animais que têm ocorrido no nosso litoral, eles são sobretudo juvenis, que é o primeiro ano de vida, que estão fazendo essa viagem migratória pela primeira vez e que também, por isso, eles enfrentam mais dificuldades nessa viagem pela sua falta de experiência. E no momento nós estamos com 4 animais em tratamento aqui no CRAN, 4 pinguins de Magalhães juvenis, que já passaram pelo período de quarentena, que receberam todo o tratamento de acordo com o nosso protocolo de tratamento para essa espécie e que no momento eles estão em fase de engorda, porque ainda estão magros, ainda estão fracos, precisam melhorar sua condição corporal para que no futuro eles possam retornar para o mar. Durante sua travessia, os pinguins se encontram a maior parte do tempo no mar, mas é comum notar a presença dos animais na orla das praias, principalmente quando eles precisam desse suporte de vida. Apesar de despertar a curiosidade dos moradores e turistas, é importante resguardá-los e tomar alguns cuidados essenciais. E o que nós orientamos é para que a população, sempre que encontrar um pinguim vivo fora da água, entre em contato conosco para que a gente possa providenciar o resgate. Que se mantenha afastado do animal, que não deixe os animais domésticos se aproximarem, como cães principalmente, mas também gatos e outros animais, que não ofereça alimento, que não ofereça água e que não tente colocar o animal para dentro do mar outra vez,
né, que os pinguins, quando ocorrem debilitados na beira da praia, na sua maioria estão em situação de hipotermia, né? Então os animais eles estão com frio, então também são animais que não necessitam, essa espécie de pinguim, ela não necessita do gelo para sobreviver, né? Que também essa é uma questão bem mistificada para os pinguins. Então a nossa orientação é nesse sentido. A migração dos pinguins de Magalhães é um testemunho da incrível adaptabilidade da vida selvagem às condições ambientais e humanas. E cabe a todos nós fazermos a nossa parte, cuidando e preservando os habitats marinhos. Afinal, a beleza e a vitalidade da natureza e das espécies também precisa ser apreciada pelas gerações futuras. E antes de encerrar, você vai conhecer a Rubi, uma cadelinha resgatada nas ruas que ficou famosa na internet por fazer entregas de moto com o tutor em São Paulo. Com a fama, ela foi patrocinada por uma marca de ração e hoje os dois ajudam outros animais de rua. Um exemplo de amizade e solidariedade. Faz um pedido, efetua o pagamento, aguarda o tempo indicado e recebe uma surpresa. Olha ela aí! A senhorita que é a Maria Clara? Oi! Chegou aqui a sua encomenda. Minha encomenda tá ali ou tá aqui nesse? Só quando é pequenininha. Hoje a sua tá ali, né, bebê? Mas ela veio junto entregar, porque afinal é sua ajudante, né? Em todas, sempre. Né, pai? Esta é Rubi, a sensação de entregas na capital paulista. Não tem quem não se encante. Mas não tem jeito, olha como é que fica aqui, pessoal, dá uma olhada. Ai, a Rubi é demais. A repercussão do trabalho da cadelinha foi tanta que ela ganhou perfis nas redes sociais. Em um deles tem mais de 380 mil seguidores e no outro quase 230 mil. Bem, já que a Rubi veio até a Hit TV hoje, para fazer essa primeira entrega do dia, a gente vai aproveitar para conhecer um pouquinho dessa história inusitada. Certo, Miguel? Topa? Bora, vamos lá falar da nossa história. Aqui a cachorrinha atraiu os olhares de todos e recebeu muito carinho. Depois de muito mimo, enfim, uma parada para a gente entender como foi esse encontro entre Rubi e Miguel. Então, a Rubizinha é um cachorrinho resgatado das ruas, né? Que foi encontrada na periferia de São Paulo, lá no Capão Redondo. E ela era um cachorrinho, assim, iguais a muitos que estão na rua. Debilitado, com fome, magra, anêmica, e ela tinha um tumor, TVT. E ela foi castrada e foi extraído o tumor e ela fez quimioterapia e hoje ela está bem. E bota bem nisso! Assim que foi curada, a cadela se mostrou atraída pela moto e pelo trabalho do tutor. Toda vez que eu chegava em casa, abria o portão, ela corria e pulava em cima da moto. E foi assim que ela começou a andar de moto e depois passou a trabalhar comigo de moto. No figurino, jaqueta de couro, mochila personalizada e capacete cheio de estilo. Assim, a dupla inusitada faz até 5 entregas por dia, a depender da demanda e do clima. E aí tem parada para brincadeira, banheiro, pro almoço, água, carinho e até um cochilo. A Rubi transformou minha vida e os meus dias. Que lindo, hein? Parabéns pela história. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e um ótimo domingo para você. Até mais!